E às vezes a gente não consegue definir isso. E quantas pessoas, meu irmão, assustador hoje, quando a gente vai olhar, a gente vai entender hoje a situação, especificamente, eu não vou falar lá de fora, não, vou falar da igreja, né? E a gente vai falar de uma alarmante situação que hoje nós estamos vivendo, em especial dentro da igreja. Vou falar hoje com a igreja, né? Do síndrome da depressão. Até antes da pandemia, dizia ao estudo que as pessoas, especificamente as mulheres, né, no geral, como a gente trabalha muito com mulher, a pesquisa que a gente fez foi a respeito das mulheres. Mas isso aí está alastrado em todos, né? Mas a mulher, por ser mais sentimental, por ela ser mais, ter uma debilidade menor do que o homem, né? Ela é mais sentimental do que o homem, então realmente ela sofre mais. No relacionamento, numa separação, geralmente a mulher ela sofre mais, né? Porque ela é mais sentimental. Então a gente vai entender nessa pesquisa aí feita, né? Que até a pandemia eram 45% de mulheres que tinham depressão ou já tiveram ou estão. Agora imagine após a pandemia você vê um número alarmante de que passa de 45 agora para 78% de pessoas que ou já tiveram depressão, ou estão em depressão, ou já tiveram. Aí a gente vai olhar e possivelmente você que tem essa irmã aí do seu lado, que conhece ela, já conversou com ela, e com certeza ela já te falou isso. Eu já passei tempo tomando remédio para dormir. Outra vai dizer assim, eu só durmo se eu tomar remédio. Outra vai dizer assim, eu só consigo fazer as coisas depois que eu tomo remédio. E aí, irmão, nós vamos agora estudar um pouquinho a respeito dessa situação da cura da alma. Como é que Jesus ele define a nossa alma e o nosso corpo, aonde algo não se separa, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós não podemos ter uma separação. Nós vivemos corpo, alma e espírito, mas sabemos que esse corpo, quando nós morremos, ele volta para o pó, aleluia. O espírito volta para Deus, mas a alma ela vai seguir o juízo. E qual é a intenção de Satanás? É trabalhar nessa alma para ela não ir para o céu, louvado seja o nome do Senhor, para ela não ter um encontro com o Senhor Jesus, aleluia. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho nesses rápidos minutos que a gente tem, né? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, aleluia. A gente não tem como falar muito, né? Mas dá para a gente dar aí uma pincelada a respeito dessa situação nesta noite. Eu achei muito importante, pastor, muito necessário essa situação, porque a cura da alma se chama uma pessoa liberta. E uma pessoa liberta, ela sabe perdoar. Aleluia. As pessoas que têm dificuldade de perdoar ou de pedir perdão é porque ainda tem uma ferida na alma que precisa ser curada, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que a gente vai ver tantos atritos hoje em famílias, em casamentos, em igreja. A gente vai ver tantos atritos dentro da igreja. Tem irmão que não gosta do irmão, tem irmão que não vai com a cara do outro irmão. Tudo isso são feridas da alma, que não é a pessoa que tem que ser tratada. Quem tem que ser tratada é nós, é você. Bata no peito e diga, sou eu, não é o meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é o meu parceiro que tem que ser tratado, é eu que tenho que ser tratada. Porque quando eu sou tratada da alma, eu tenho facilidade de perdoar e de perdão, de não guardar mágoa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos capítulo 2 nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, verso 1. Algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo
dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco abaixo, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. Vamos repetir? Filho. Diga mais forte. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, abre a boca e glorifica. Filho, perdoado estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas esse homem era o quê? Paralítico. Ele foi lá para ser curado nas pernas. Ele não andava. Aleluia. E na beira do caminho ali, 4 amigos olharam para aquele paralítico e disseram: tem cura sim, se nós levar até Jesus, ele vai ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só que aquele homem foi automaticamente no pensamento dos amigos, que quando Jesus chegasse diante dele, olhar para ele e ia dizer: filho, levanta, tuas pernas estão boas. Amém? Mas não, eles se surpreenderam, até porque o nosso Deus, eu sempre digo que ele é Deus de surpresa. Nessa noite eu tenho certeza que ele tem algo surpreendente para nós aqui, aleluia. Como eu sempre digo, a palavra ela é a mesma, ela não muda. Sabe o que muda? É a maneira como nós vamos receber nessa noite a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Da forma como eu vou receber, da forma que você vai receber, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E segundo a palavra do Senhor aqui, aleluia, esses homens, eles foram justamente para que esse homem fosse curado, mas tiveram uma surpresa. E a gente vai ver, aleluia, que justamente o Senhor, ele faz isso de propósito. Por quê? Porque lá estavam os escribas e os fariseus tudo de olho, para querer saber o que Jesus ia fazer naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fez algo justamente que era para surpreender os escribas e fariseus que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz isso justamente para surpreender eles, para saber qual era a atitude deles naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos dar uma pausazinha aí rapidinho e vamos aqui para a mensagem que fala da cura da alma. Louvado seja o nome do Senhor, mas ainda dentro do contexto. Louvado seja Deus. O que significa a alma? O que é a alma, né? A alma é a sede das nossas emoções, mente, vontade e sentimento. Assim como o corpo adoece, a alma também pode ficar ferida. A teologia vai chamar isso de tricomania. Ela vai falar justamente essa palavra tricotomia, justamente, ela vai nos dizer que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então a teologia ela vai trabalhar esse lado justamente para dizer que nós somos criatura feita por Deus. Quando Jesus chama ali no jardim do Éden e vai dizer: façamos. E segundo a palavra de Deus, quando ele vai usar esse plural, ele vai chamar justamente Pai, Filho e Espírito Santo para compor ali o homem de corpo, alma e espírito. Louvado seja o Senhor. E como eu já falei, do pó nós saímos e para lá voltaremos. O corpo volta para o pó. O Espírito é de Deus, ele que soprou nas nossas narinas. Veja que tudo que nós temos é do Senhor. Esse Espírito que você tem é o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, aleluia, é do Senhor. Um dia ele vai tomar de volta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí vamos imaginar que a alma, ela vai ter um encontro com o Senhor, mas nós somos dependentes desse fôlego de vida para que essa alma se mantenha viva. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vocês estão me entendendo? Para a tua alma permanecer viva, nós somos dependentes desse fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa alma, ela é justamente o quê? Aleluia. O que a ciência, né, ou até mesmo a psicologia vai chamar do psique. A alma, ela é a sede das nossas emoções. É justamente a alma
nos faz chorar, se angustiar, entristecer, se alegrar. Então imaginem que você cuida muitas das vezes tão bem do corpo, faz dieta, vai para academia, faz tantos cuidados, compra a melhor roupa, eu vou emagrecer, eu vou ficar bem, né? Eu vou para o médico, eu vou fazer check-up, eu vou tratar isso, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar do meu corpo. Amém? É louvável porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Precisamos sim fazer isso. Aleluia. Aí nós vamos também cuidar agora do Espírito. O Espírito, ele precisa de quê? Avivamento. Aleluia. O Espírito, ele precisa do avivamento. E avivamento não se ganha, aleluia, aqui terreno. O avivamento não se ganha terreno. É do alto. O azeite se ganha do alto. Louvado seja o nome do Senhor. A alimentação do Espírito se chama jejum, oração, palavra de Deus. Para que esse Espírito permaneça de pé. Porque é Ele que vai nos trazer até a casa de Deus. Senão, você jamais teria chegado aqui nessa noite. Você só veio porque o Espírito te impulsionou e te trouxe até aqui. E sabe por quê? Porque a tua vida está alicerçada na palavra. E tu sabe que sem ela não dá para sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente entende que o nosso espírito é alimentado, aleluia, do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E que sem esse alimento, a gente não tem força para vir para a igreja. Amém, queridos? Ninguém que está fraco espiritualmente consegue vir, aleluia, para a casa de Deus. Passar 1h30 ouvindo a palavra de Deus. Ninguém consegue. Somente com a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos motiva a estar na sua presença. E muitas das vezes nem vê a hora passar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o corpo, irmão, aleluia, é interessante que o corpo, a gente vai para o shopping, vai para quê? Aleluia. Para ter as nossas emoções ali, alegre, né? Para que você vai para o shopping? Para se divertir, para comer, para passear, para comprar, né? E ali você fica alegre. Você entra dentro do shopping às 6 da tarde e já estão dizendo assim, está na hora de sair, né? Estão dizendo assim, ó, daqui a pouco cabe o expediente. Tem loja que já está dizendo assim, já estamos, falta 5 minutos para terminar o nosso expediente. Você está dizendo, mas já? Mas você entrou 6 horas, nem viu a hora passar. Sabe por quê? Porque você estava tomado pelas emoções de que estavam ali. Aleluia. Isso simboliza a alma. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes você quer, muitas das vezes, até fazer algo, aleluia, para se alegrar. A gente vai ver hoje o maior problema que nós temos hoje com as drogas, com o álcool. É a situação da pessoa dizer assim, eu estou jovem, eu tenho que me divertir. Quem não já ouviu essa palavra, né? Eu preciso me divertir. Só que as pessoas não conseguem entender, aleluia, que é justamente esse corpo material que quer isso. Mas o Espírito quer Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito vai querer Deus. E a alma, sabe por que ela está ali querendo também? Porque ainda tem uma ferida para ser tratada. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma ferida ali que precisa ser tratada. E a gente vai ver, aleluia, que justamente essas feridas é que faz a pessoa levar-se à depressão. Ele passou a noite todinha bebendo para esquecer e acabar com a solidão. Só uma noite no bar para acabar com a solidão. E aí ouve até aquelas músicas de sofrência. E aquela situação toda. E quando ele chega em casa, resolveu alguma coisa? Resolveu? Resolveu. Tiraram o dinheiro do teu bolso todinho. Né? Você chegou pior do que o que estava. Você é mais doente do que tudo na vida, porque quem bebe, geralmente, quando já está de ressaca, fica mais doente, sim ou não? E aí, imagine se fez ainda um monte de besteira por aí. Traiu uma mulher, traiu o marido. E no outro dia você está, sabe como? Com a alma doente. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas não nasceram num berço
Aleluia. Não nasceram no berço evangélico. E são poucos, muitas das vezes, que aceitam que nasceram no berço evangélico. Aleluia. Mas não têm a sorte de chegar ao tempo ainda da sua adolescência, da sua juventude, e continuar. Muitos deles nascem no berço evangélico, mas não demora muito, se desvia. Eu lembro de um testemunho do pastor Stanley Reis, um grande amigo meu, acho que vocês conhecem, e ele contando para mim, a gente estava num congresso, e várias pessoas estavam pregando, e depois chegou a vez dele, e eu vi ele falar assim, ele disse, aí tinha um que comia defunto, tinha outro que era ex-traficante, tinha outro que não sei mais o que, você quer tanto testemunho, aí ele levantou e disse, irmão, o meu maior testemunho, sabe qual é? É que eu nasci no berço evangélico e hoje eu estou com 40 anos e continuo servindo ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o maior testemunho. Aleluia. Porque às vezes as pessoas acham bonito contar esses testemunhos, né, irmão? Aleluia. Só que essas situações, querido, traz uma ferida na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Essas situações que nós, muitas das vezes, voltamos para a casa do Senhor, ou muitas das vezes aceita a Jesus, todos nós fazemos raízes no mundo. E essas raízes que precisam ser tratadas dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E de que forma que eu vou tratar? Aleluia! Me arrependendo, louvado seja o nome do Senhor, deixando Jesus fazer o tratamento completo, aleluia! Porque como eu falei, tem crente que às vezes aceita Jesus e ele se preocupa tanto de orar, de ler a Bíblia, aleluia, se preocupa tanto de estar fazendo isso, fazendo aquilo, mas sabe o que acontece, querido? Ele olha assim e diz, pastor, eu sou uma mulher de oração, mas eu tenho pavio curto, não pise no meu carro. Sabe o que significa isso? Que ainda existe uma ferida na alma que precisa ser tratada, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando você fala algo, você se entristece. Você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, você é um homem até que prega a palavra, mas aí quando você fala algo, você muitas das vezes se entristece, depois que você falou, você vai lembrar, meu Deus, eu falei aquilo, para que eu falei aquilo, Jesus? Aleluia. Uma ferida que ainda precisa ser tratada. Nós viemos do Egito cheio de feridas, querido. E a maior ferida é a da alma, louvado seja o nome do Senhor, porque é ela que nós vamos prestar conta diante do Senhor, e é ela que precisa ser tratada, é ela que precisa ser sarada, assim como eu cuido do espírito, do corpo, a alma precisa ser tratada. Essa alma, ela vai ter um encontro com o Senhor, nós vamos ter um corpo glorioso, segundo a palavra de Deus, aleluia, e essa alma, ela vai estar diante do Senhor, e ela precisa estar limpa, purificada, sem nenhuma cicatriz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tiago, capítulo 5, verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E o Senhor, e se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Vou repetir, né, porque aqui eu passei aqui um pouquinho. A oração da fé salvará o doente. Amém? E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. A ciência hoje, ela já entende, irmão. A ciência hoje, ela já entende. Inclusive tem hospital, eu acredito que no Tropical, eu vi, no Tropical, tem capelão. Tem capelão lá dentro. O capelão ali é quem? É um pastor, eu sou capelão, né? Acredito que o pastor também é pastoração. E é aquela pessoa que ela estuda justamente para o pastor que estuda para trabalhar o psique dessa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, seja na área hospitalar ou na área penitenciária. Eu sou capelão da área penitenciária, mas eu vi isso lá dentro do Tropical. Eu vi que lá tem capelão lá dentro contratado pelo SUS. E é interessante que esse pastor, ele está lá justamente porque a medicina agora entende que não adianta só curar do corpo se tiver uma alma ferida. Você já percebeu como é uma pessoa quando ela tem câncer? Enquanto ela não sabe que ela tem câncer,
está bem, está sorridente, está alegre, né? A irmã Ilza aí que trabalha na área da medicina, né? Não. A pessoa está alegre e sorridente. Conta para ela que ela está com câncer. A alma se abate. A alma fica angustiada. Não é o espírito. Embora que ela ore, embora que ela leia a palavra, mas a alma está ferida agora. Porque o desespero dela bate a porta. Louvado seja o nome do Senhor. A tristeza bate a porta. Tem pessoas que têm medo até de fazer o exame. Eu tinha uma cunhada que eu dizia: minha irmã vai fazer o exame. Não, não tenho medo, porque pode de repente lá no exame dar isso, dar aquilo. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, querido, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio especificamente, aleluia, para isso, para tratar a alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem alma doente, não tem alma com cicatriz, que o meu Senhor não venha sarar. E mais, o projeto dele não é só curar a alma, mas é tirar toda a cicatriz de amargura, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos glorificar e ser livre para adorar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A alma, ela nos traz o quê? Tristezas, amargura. Essa alma também ela pode trazer marcas do passado, que continuam roubando a nossa alegria, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É interessante que esse corpo, né, irmão, ele tem prazo de validade. Sim ou não? Nosso corpo tem prazo de validade. Vai chegar o tempo que ele vai ter que se desfazer, louvado seja o nome do Senhor. A alma, ela não tem prazo de validade, ela vai seguir eternamente, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estão, aleluia, na presença do Senhor, buscando aperfeiçoar-se cada dia mais, esse terá um corpo glorioso na eternidade. Aqui você até pode ter sido humilhado, aqui você até pode ter passado por luto, mas lá você vai cantar o hino da vitória, louvado seja o nome do Senhor. E é para isso que a igreja precisa se preparar, querido, aleluia. As lutas são grandes aqui, mas são passageiras, querido, aleluia. Tem pessoas chutando o pau da barraca por tão pouco tempo, aleluia. As pessoas parecem que estão pensando que vão viver eternamente. Porque eu não consigo entender, querido, como que uma pessoa que é salva em Jesus Cristo bate no peito e diz: eu sou crente, eu sou servo de Deus, e imagina que vai viver eternamente e não está se preocupando com a sua alma de ser curada, de aprender a perdoar, de aprender, aleluia, a pedir perdão, louvado seja o nome do Senhor. Porque a humildade aqui é que vai nos levar para a glória. Cantará, baixando a caia. Não vai ser o orgulho, querido, que vai te levar a lugar nenhum. Hoje a gente está vendo isso e as pessoas estão: eu sou crente, mas é um povo orgulhoso. É um orgulho que não pode pedir perdão para a mulher. É um orgulho que não pode pedir perdão para o pai. É um orgulho que não pode. Se tu não consegue pedir perdão para aquela pessoa que tu está vendo, imagine para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu peço perdão para Deus. Não, querido, você tem que aprender a perdoar aqui na terra para poder chegar no céu. Aleluia. Se você não aprender a perdoar aqui, como você vai chegar no reino do céu? Aleluia. Eu preciso perdoar e preciso aprender, aleluia, a perdoar e a pedir perdão. E a palavra do Senhor nos ensina que o perdão não é quando eu fizer algo de errado, não. É interessante isso, né, pastor? Não é quando eu faço algo de errado, não, pastor. É se alguém fizer algo para mim, aleluia. Aquela pessoa fez algo, mas eu não fiz nada. Quem é que não fez? Você é servo de Deus, você quer morar no céu, sim ou não? Ou você acha que você vai ficar aqui pro resto da vida? Eu não quero. Aleluia. Mas tem crente que está pensando que vai viver aqui pro resto da vida. É orgulhoso, é perseguido, parece assim que vai viver aqui eternamente. Aleluia. Querido, é na humilhação, é pedindo perdão. Se viu que o irmão olhou para ti, o irmão parece que não está falando mais comigo, vai lá, abraça, pede perdão e diz: meu irmão, eu te amo, nós vamos morar junto no céu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja do Senhor precisa estar em união, em unidade. Se quiser herdar o reino do céu, a cura da alma precisa estar na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já vou encerrar. Aleluia.
Outro ponto. Aleluia. O poder do perdão. Mateus 6, 14 e o 15. Porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Como é que está escrito aqui? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai. Tudo que está ligado aqui está ligado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso ligar aqui para poder ligar no céu. É interessante que agora Jesus olha para aquele homem. A palavra de Deus diz que aquele homem é colocado no meio dele ali. E Jesus olhando ali a multidão, ali os fariseus tudo olhando. O que será que ele vai fazer agora? Aleluia. E Jesus olha para o homem e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecado. A cura daquele homem, aleluia, estava especificamente na alma. Jesus, a maior preocupação dele, sabe o que? É nos levar para o céu. A maior preocupação de Jesus Cristo é porque nós viemos ser salvos, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não importa se você vai chegar não importa da maneira como você vai chegar, se é sem braço, se é sem perna, mas o importante é que nós cheguemos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, querido, louvado seja o nome do Senhor, que se o teu olho fizer tu pecar, arranca. Aleluia. É melhor tu chegar sem olho lá no céu, aleluia, do que com os dois olhos no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E essa alma é justamente a preocupação de Jesus. Aí olha os escribas, vai dizer, mas esse daí que tem poder para perdoar, o que ele está falando? Que só quem tem poder para perdoar é Deus. E realmente eles estavam falando certo, porque somente Jesus Cristo é a ponte. Só Ele tem o poder para perdoar pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A medicina hoje já tem muitas curas. Hoje já tem cura para a lepra. Hoje já tem cura aí para a paralisia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A criança quando nasce, ela já toma logo uma vacina para paralisia infantil. Aleluia. E hoje muitas coisas já têm acontecido, muita cura. Hoje a AIDS, aleluia, ela já tem uma vacina que a pessoa pode estar aidético e ela toma a vacina porque ela ainda tem 20 anos, aleluia, para viver. A medicina tem avançado aí, mas ainda não avançou na cura da alma. Essa receita, o meu Senhor Jesus, o médico dos médicos, ele não dá para ninguém. Essa receita não é dada para homem, não é dada para teólogo, não é dada para medicina. Só Ele tem o poder para perdoar pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu preciso entender que a minha alma, ela precisa de perdão. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Eu queria que você botasse a mão no seu coração agora. São tantas pessoas hoje, querido. São tantas pessoas hoje que estão vivendo. Mas o médico disse que eu tenho que tomar remédio controlado. Mas o médico disse que eu tenho isso. Mas você termina, o remédio passa o efeito e você está no mesmo estado. Jesus não quer isso para nós. Jesus quer uma alma alegre. Jesus quer uma alma que tenha desejo de adorar. Jesus quer uma alma que venha para a igreja cantando glória a Deus e aleluia. Porque tem pessoas, querido, que vêm para a igreja porque tem compromisso. Outros vêm para a igreja porque o pai manda, a mãe manda. Outros vêm para a igreja porque já está bem acostumado. Mas a igreja do Senhor, que tem uma
resgatado. Você foi resgatado. Então hoje é noite de se derramar na presença de papai e dizer: Pai, eu sou resgatado. Em nome de Jesus, meu Pai. Cura agora, Senhor, esta alma. Entra agora, Espírito Santo, meu Deus. Já tem gente aqui recebendo algo de Deus nesta noite.